Óbvio. Boa noite. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Nós vamos bater um papo sobre um assunto que eu considero hoje um assunto de uma relevância incrível, e eu conto com as perguntas que vocês vão fazer, porque quando o pessoal ele entra aqui no consultório para fazer uma consulta, em função do excesso de adrenalina que as pessoas estão vivendo, as perguntas são respondidas, mas elas não são absorvidas. Nós vamos explicar o que acontece com o cérebro com excesso de adrenalina. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, mas nós vamos trocar muitas experiências importantes, com certeza. Com certeza, né? Boa noite a todos. Estamos aqui a postos, né, para responder também as dúvidas de vocês e esclarecer, porque na verdade todo mundo quer viver bem, com qualidade, e a gente faz sempre essa parceria, né, de paciente vindo para mim e eu trocando com ele, porque o trabalho conjunto nosso, a gente percebe uma evolução, né? Então nós estamos aqui para poder falar de um assunto que é de interesse de todo mundo. Vamos fazer um resumozinho muito rápido, porque com o decorrer da live vocês vão tirando as dúvidas. Então, o que acontece é o seguinte: o epigenética, que nós vamos detalhar para vocês, é uma ciência que oficialmente ela começou em 2003. Na realidade, desde 1970, outros autores já mencionavam o que seria a epigenética. A epigenética é acima da genética. A genética é o que a gente traz nas nossas células, nos nossos genes, que são moléculas, um ácido desoxirribonucleico, que é o desoxirribonucleico, que é o DNA, o famoso DNA, que ele tem informações sobre a história e o funcionamento do organismo vivo. Mas o DNA é muito mais do que uma molécula. Ele tem uma nuvem que a gente chama nuvem de informações, e essa nuvem de informações ela está interagindo o tempo todo com o meio. Aí nós chamamos epigenética a interação do ambiente com o DNA, a genética. Nos anos 70, 90% era responsabilidade da genética e 10% do ambiente. Em 2018, 10% é o DNA e 90% é o ambiente. O ambiente, hoje em dia, é 90% do que acontece com os seres vivos. E é isso que a gente vai falar aqui. Deixa eu dar meu boa noite, hein? Vai lá, entra aí, mano. Deixa eu dar meu boa noite. Sou Mauro Traif. Eu vou servir aqui como moderador dessa live para responder as perguntas. Quem tiver perguntas a fazer na live, fiquem à vontade. O doutor Álvaro e a doutora Vanessa estarão aqui para responder e, enfim, tirar as dúvidas dos nossos seguidores. Inicialmente, o doutor Álvaro vai esclarecer para vocês o que é fadiga adrenal, e a doutora Vanessa vai discorrer sobre epigenética. O que é epigenética? Doutor Álvaro, o que é fadiga adrenal? Bom, fadiga adrenal é muito simples. Existem em cima dos nossos rins duas glândulas, feito um chapéuzinho em cima dos rins, que são chamadas de suprarrenais, ou suprarrenais em cima dos rins, ou adrenais, que é o nome americanizado. Então, essas adrenais, elas produzem 50 hormônios, 48 na casca dela e 2 no miolo da glândula. E essas glândulas suprarrenais, elas servem para o organismo se defender e sobreviver às ameaças. Qualquer tipo de ameaça à vida, essas glândulas produzem hormônios para facilitar a sobrevivência.
Agora, lá dentro do cérebro da gente, nós temos duas bolinhas, dois sensores, que é o assunto do momento. Vocês vão ouvir falar das amígdalas do cérebro daqui para frente. Vocês vão ouvir falar muito, porque eles são dois sensores, dois radares, que eles localizam no ambiente qualquer ameaça física, espiritual, temperatura, qualquer ameaça de possibilidade de agressão ao organismo, e dispara essas glândulas chamadas de suprarrenais. Só que essas amígdalas, elas só deveriam ser disparadas numa situação crítica, aguda, e depois elas deveriam desligar. Não poderiam, em momento nenhum, continuar ligadas o tempo todo. E o que acontece nas sociedades modernas? A pessoa não sabe nem o que é amígdala, não sabe, às vezes, nem o que é cérebro, e fica com aqueles botões ali no automático o tempo todo, sem desligar. Não desligando, eles vão apresentar essas doenças que vocês costumam falar o tempo todo: diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio, AVC, artrite, artrose, espondilite, ovário policístico, fígado gorduroso, tiroidite de Hashimoto, endometriose. Então, todas essas doenças que vocês ficam tratando ou que vocês estão sofrendo, inclusive aquela sensação de cansaço, de falta de energia, de dor muscular, de falta de ânimo, de falta de disposição, o sono. Você chega numa farmácia, um monte de pessoas com um papelzinho na mão para tomar remédio de dormir, tomar remédio de acordar. Agora, tudo isso tem uma causa única. As amígdalas disparadas. Inclusive, as amígdalas disparadas, elas mexendo com essas glândulas chamadas de suprarrenais ou adrenais, elas vão modificar a composição corporal das pessoas. Hoje, com a balança de bioimpedância, que nós estamos usando direto, quando você chega aqui, dificilmente você encontra aqueles índices de 20 anos atrás, muito menos aqueles índices de 40 anos atrás. Por quê? Porque as amígdalas do cérebro funcionando direto, e ninguém suporta isso, vai alterar a composição do organismo. Aí vem a obesidade, o sobrepeso, o diabetes, a gordura no fígado, a tiroidite de Hashimoto, a calvície, a insônia, a depressão, as doenças degenerativas, Alzheimer, e aquele bando de remédio. Eu estava atendendo semana passada e estava tentando explicar para a paciente que ela estava tomando quase que 14 remédios com uma única finalidade. Sabe qual é a finalidade? Bloquear o efeito da adrenalina no organismo. Agora, sabe de onde vem a adrenalina? Da ativação, da hiperativação crônica das amígdalas do cérebro. E a gente está batendo na tecla que você que tem a amígdala, não é a amígdala que tem você. Vocês que continuarem assistindo ou que acompanharem os vídeos que nós temos postados com as nossas experiências, vocês vão ver que vocês podem aprender a desligar a amígdala de vocês. E até o final do programa, vocês vão aprender até conversar com a própria amígdala, conversar com o próprio DNA. Na epigenética, os genes, eles se modificam, mas as nuvens dos genes, a nuvem do gene, onde tem as informações dos genes, elas se modificam também quando a gente usa o nosso conhecimento.
Como você falou na introdução da epigenética, falou muito bem, é importante colocar como é uma mudança de paradigma, porque antes assim era culpa da genética, agora com a epigenética a gente é obrigado a tomar responsabilidade pela nossa vida. De acordo com o que a gente percebe o mundo, a gente vai alterar essa molécula de DNA. Então é um sinal que a gente manda. Agora, como que é essa forma que a gente percebe o mundo? Vai muito também dos nossos pensamentos, que são energia, e esses pensamentos vão influenciar o cérebro físico, que vai ativar ou inibir proteínas de funcionamento da célula. Então, muitas vezes, a pessoa, quando chega no consultório, a primeira sensação dela já é de querer não voltar mais, porque ela já percebe que ela tem que ter a responsabilidade pela vida dela, do que é como está o problema dela. E, bom, é claro que numa situação de crise, a gente fica buscando se localizar, o que está acontecendo, como somos nós, e a terapia ela vai ajudar você a esse processo de autoconhecimento e toda essa investigação que você colocou, porque a gente herda crenças também. São crenças lá dos antepassados que influenciam o nosso comportamento e a gente muitas vezes não percebe. E nossas reações também ao meio, que como você está colocando a fadiga, porque o meio ele já coloca a gente numa situação de combate muitas vezes, a gente tem sempre sinais de ameaça em vários tipos de situações, não só questões socioeconômicas, mas no dia a dia, nas demandas. Então, como uma forma de proteção, a gente ativa essas amígdalas. Mas se a gente começa a já conhecer a gente, conhecer a nossa história e limpar isso, porque na verdade a gente está falando do movimento da psicoterapia quântica, que vai atuar nessa memória celular e limpar essas memórias, porque senão você fica muito prisioneiro disso. Você sente aquela situação, é difícil, você não entende por onde que começa isso, o que aconteceu, o que foi o disparador, porque às vezes você tem uma certa noção. Foi ali uma situação do trânsito que disparou essa raiva em mim, acho que para cá eu fico melhor, né? Mas às vezes o disparador, ele é até silencioso e você não percebe. Esse é o problema. Porque quando você começa a fazer essa investigação de quem você é e dessas memórias, você já começa a ter, primeiro, noção e consciência desses disparadores. A consciência já é o primeiro passo porque você potencializa a sua ação. E depois é conseguir controlar isso. Mas controlar, entre aspas, que eu estou colocando. Porque, na verdade, não é ficar se policiando. Porque tem gente que, às vezes, na terapia, o processo inicial já identifiquei meu problema, agora eu estou me policiando para isso não acontecer. Não é o ideal. A cura é você conseguir fazer isso de uma forma natural, mas é um processo, né? Só que, quando você está com o físico muito alterado também, às vezes você não tem energia também para fazer essa investigação e está disposta a uma terapia, né? Agora vamos ao primeiro aprendizado da live. Agora, com o que você explicou, nós vamos colocar os aprendizados. Então, o primeiro aprendizado é o seguinte: eu não conseguia compreender por que era tão difícil você explicar coisas fáceis com um benefício enorme. Por exemplo, como é que você começa a controlar essa parte do cérebro através de conhecimento e informações que qualquer um é capaz de colocar em prática. Então, eu ficava me perguntando, mas o que acontecia que a gente não conseguia dar a informação, a notícia para as pessoas? Hoje, isso está cada vez mais esclarecido para mim, à medida que também a gente já está conseguindo um maior número de pessoas que já estão entendendo que elas podem, se elas acharem que devem, ter total controle das amígdalas. Nós temos um cérebro, e esse cérebro aqui ele é racional, e esse cérebro, você treinando ele, você controla as suas amígdalas. Aí eu comecei a ver por que eles têm dificuldade de receber as notícias, que são notícias boas e notícias super interessantes. Agora eu tenho certeza, porque quando as amígdalas elas estão ligadas muito tempo, elas produzem uma química, que é a adrenalina, o cortisol, e também vão produzir neurotransmissores que vão despertar memórias de dor e medo de dor.
Só que essas substâncias, elas são neurotransmissores, elas são hormônios do cérebro que viciam, eles viciam. Ou seja, a pessoa passa a ter dentro do cérebro um vício de se apavorar. Além desse vício, ele também ser aprendido, é um vício aprendido, de uma geração até para outra, porque você, desde pequenininho, todos nós, temos 3.000 neurônios espelhos de um lado, 3.000 neurônios espelhos do outro lado, que nós filmamos as pessoas que nós nos relacionamos desde pequenininho. E aí, a gente filmando, a gente também vai pegando aqueles padrões repetitivos de ligar aquelas amígdalas sem nenhuma necessidade. E é reforçado pelos meios de comunicação. Isso não tem mais dúvida que depois que você aprender a desligar as suas amígdalas, você também vai ter que aprender a se defender da manipulação dos meios de comunicação. Mas eu acho que é importante falar como se defender disso também, né? Porque, na verdade, o ser humano ele é muito contraditório. Quando a gente entende que consciente e inconsciente, às vezes eles falam línguas diferentes. Eu posso, às vezes, decidir uma meta, estabelecer algo para mim, mas o meu inconsciente, ele tem uma informação que aquilo ali pode ser perigoso, pode ser danoso, e às vezes você nada e morre na praia. Então, isso gera um estresse, que faz você também deixar de acreditar em você, pode se sentir incapaz, aí começa a tomar remédio, fica dependente de remédio, todo esse circuito viciante que o doutor Aldo colocou, você às vezes quando se vê, tá prisioneiro de tudo isso. Então, onde é a saída? A saída realmente, assim, é começar a investigar isso aí e equilibrar. Numa psicoterapia é possível fazer com que consciente e inconsciente fiquem cada vez mais próximos. E às vezes, assim, a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Então, quando você está mais equilibrado emocionalmente, você começa a diminuir essa distância entre altos e baixos. É claro que todo mundo está sujeito, mas você começa a ter mais equilíbrio disso aí. E, na verdade, quando você também começa a se organizar internamente, você vai conseguir, às vezes, uma situação de crise, porque situação de crise todo mundo está sujeito, a também encontrar seus recursos internos para lidar com isso. Em vez de apavorar e falar assim, meu Deus, agora o que eu faço? O que aconteceu? Já aconteceu muito em consultório, a pessoa diz assim, antigamente eu faria isso, e já ia apavorar, já não ia conseguir saber a solução. Porque quando a gente está no estado de alerta, a gente realmente altera a nossa fisiologia, como o doutor Alvo já acho que chegou a explicar aí. Então, quer dizer, o sangue que está aqui no meu cérebro pensante, eu não vou ter. Então, eu não consigo enxergar soluções, mas à medida que eu vou equilibrando o emocional, numa situação de estresse, eu posso enxergar possibilidades de uma forma muito mais tranquila e ser muito mais assertiva. Mas agora deixa eu corrigir aqui, porque é muito difícil também explicar isso rapidamente, tem que ser um processo mesmo. Deixa eu dizer o que eu não me expressei direito. Porque vamos supor que você está com a amígdala disparada. Uhum. Então, aí não se separa nada no universo. Aí eu falei do primeiro ponto, que é a dimensão bioquímica, a dimensão que os médicos gostam, que é a dimensão bioquímica. Aí, para eles, o que existe é aquela molécula de DNA. E a gente sabe perfeitamente que a molécula de DNA sozinha não explica de maneira nenhuma os fenômenos do ser humano. Então, vou explicar melhor. Então, o primeiro passo é a gente saber que a gente tem uma amígdala, saber que aquela amígdala está disparada e saber que a gente vem de uma química viciada e que a gente precisa de uma medicação. Mas isso é só o aspecto bioquímico. Aí tem o aspecto psicossocial, emocional. E aí, depois de medicado, ele pode desenvolver treinamentos fáceis dele melhorar áreas do cérebro e também ele aprender a conhecer os seus sistemas de crenças e aprendizados. Agora, só vai acontecer alguma coisa, isso eu tenho certeza, só vai acontecer alguma coisa se a pessoa reconhecer
que ela tem o problema e ela precisa realmente se ajudar. Se ajudar e ajudar quem quer tratar. Vou te dar um exemplo. A pessoa veio aqui totalmente desorganizada, totalmente descompensada. Aí eu fiz a medicação. A medicação, 21 dias depois, tinha feito efeito. Ou seja, o Tico e o Teco, eles se entenderam, a amígdala não desligou, desacelerou, aí ele passou a ter o controle da coisa. Mas aí ele já veio com o sistema de crença. Ah, doutor, eu vou parar o remédio porque esse remédio não está funcionando. E eu estou me sentindo mal. Eu falei, não, você está se sentindo bem, você estava surtado, tomou o remedinho, saiu do surto. Tico e o Teco estão funcionando, você não para o remédio. Agora, o remédio não vai pagar os 8 milhões que você pediu emprestado ao Bradesco. São duas coisas diferentes. Então, isso aí já entra no sistema de crença, já entra nos mecanismos de defesa da pessoa negar a realidade, que é hoje o maior problema. Eu acho o seguinte, a gente precisa parar de negar a realidade. Para negar, a pessoa disse assim, doutor, eu não emagreci. Aí eu falei assim, você não emagreceu? Você está com a sua gordura toda inflamada, a sua amígdala está ligada. O que está acontecendo com você? Não está acontecendo nada. Aí eu perguntei para o marido, para que você... Para quê? Eu não perguntei por quê. Vocês vão aprender como é que a gente conversa com o DNA. Você não vai perguntar por quê, que ele vai responder qualquer coisa. Agora, se você perguntar para que você está com a testa franzida, aí ele deu uma gargalhada. Porque ele disse assim, doutor, a minha mãe é o cão chupando manga. Nem a sombra dela aguenta a minha mãe. Agora ela está com Alzheimer e está morando lá em casa. E o pai dela está com um câncer em fase final, geme o tempo todo de dor. Aí ela, com 30 dias, já queria ter emagrecido. Então eu falei assim, olha, existe um mecanismo chamado de negação. Se você não entender que você está negando as coisas que estão em volta de você, fica muito difícil desligar a amígdala. Então, o primeiro passo para desligar uma amígdala é saber que existe uma amígdala e saber que ela está funcionando demais, sem parar, e que está causando doenças. É o primeiro passo. Mas eu acho que é importante explicar o que é crença, porque uma vez, aquela live que a gente fez, uma cliente foi fazer depois terapia, né, uma paciente sua, e até me disse assim, agora que eu estou entendendo o que é crença que vocês falam. Então, como que se forma uma crença? Muitas vezes, assim, como eu falei, tem uma crença herdada. A família passa para você uma ideia e você reproduz acreditando que aquilo é verdade. Às vezes você passa a vida toda escutando, tudo na vida é difícil, tudo na vida tem sacrifício, né? Ou então você escuta uma palavra muito negativa de uma ação que você teve quando criança e diz assim, você desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. E aquilo fica registrado. Então, às vezes você tenta uma meta, estabelece algo na sua vida e aquilo acaba se concretizando, sendo tudo muito difícil, você não consegue, e depois você não consegue entender. Você fica estressado porque você tem a condição, mas quando vê, você está se sabotando. É aquela história assim do emocional puxar o tapete. Então, a crença, ela fica no nível, em vários tipos, tanto o nível primário, que é de infância que você escuta, nível genético, que é uma questão, uma crença herdada, é cultural também, dependendo de onde você vive, como você ouviu as informações, aquilo pode ficar registrado e você não conseguir sair disso. Então, o que a gente tem que fazer? Um trabalho realmente de entendimento disso e substituição de crença, porque é a frase que eu estou sempre repetindo, nadar, nadar e morrer na praia. Então, é muito importante você olhar um pouco esse histórico. Sim, mas olha, um pouco claro o que é crença, né? E às vezes também, alguma situação traumática que você passa, você cria a ideia daquela situação, então sempre vai ser assim. Eu posso daqui a pouco pensar em alguns problemas, assim, algumas questões traumáticas que podem ficar registradas e você não consegue sair. É como se fosse uma areia movediça. Vai tentando sair, sem sair, mas não consegue. Né? Mas então, se você não concordar, você me corrige para ficar didático. Então, vamos falar então. O que é uma crença na minha percepção?
é uma ideia muito repetida que você incorpora aquilo como uma verdade. Então, qual é a crença muito comum? Que a pessoa está se sentindo mal, aqui não vai nenhum julgamento de valor, aqui não vai nenhuma crítica, aqui não vai nada. Isso aqui é aprendizado que estou trocando com vocês. Então, uma crença que a gente aprende, eu também tinha essa crença, é que as coisas eram de fora para dentro. Não, as coisas são de dentro para fora. Então, se a coisa está acontecendo comigo e eu tenho a oportunidade de receber uma informação que é possível você treinar e é possível você desenvolver áreas do seu cérebro e você ter um controle daquilo que é seu, primeiro, evidentemente, a gente tem que ter essa crença que você pode. Agora, a gente é criado, e principalmente nos dias atuais, que as pessoas não têm a crença de dentro para fora. Elas acreditam que o troço é de fora para dentro, tipo um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para curar a fadiga adrenal. Não vai curar a fadiga adrenal, porque a fadiga adrenal é resultante de um desequilíbrio psico-biosocial. Mas aí a gente precisa falar de uma coisa assim muito importante, que é bem comum no consultório. Autoestima. Então, na verdade, que eu acho que eu estou saindo um pouco fora, não, vem para cá. Na verdade, toda a psicoterapia, a gente vai voltar um pouco nessa questão, agora ficou desigual, da autoestima. Por quê? Isso eu tenho observado, sabe, até assim, situações assim, corriqueiras, um parquinho de diversão, ou ali numa brinquedoteca, como é que os pais também lidam com suas crianças? De uma certa forma, acaba negativando alguns comportamentos e aquilo ali fica impregnado também. Então, toda a psicoterapia, a gente vai ter que fazer essa restauração, porque sabe o que é interessante? Como eu tenho que lembrar as pessoas que elas são incríveis. Elas vão perdendo isso, elas perdem o brilho, elas vão perdendo a vontade. Então, é quando você vê, só que é o efeito a longo prazo. Já aconteceu de crianças que eu olhava no olho e falava assim, gente, cadê o brilho dessa criança? Porque ela já estava ali tão massacrada pelo ambiente que ela começa a se conformar, como eu já escutei de uma mãe, não, meu filho é irresponsável. Ele nem fazia esforço para se tornar responsável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, até porque a criança ali é muito preto no branco. Ela não sabe discernir. Se alguém hoje falar uma bobeira para mim, eu falo, tá bom, eu sei que isso não é verdade, mas uma criança, quando você fala, aquilo ali pode ficar cristalizado. Não, né? E ela acreditar nisso. Então, acaba que toda a psicoterapia, a gente trabalha um pouco a criança interna. Sempre tem alguma coisa ali, porque não existe escola de paz, a gente falha mesmo, a gente erra, né? Mas assim, isso aí a gente precisa, essa restauração. Eu gosto até de usar essa palavra, porque é exatamente isso. Eu me sinto como se eu tivesse tendo que ir lá, resgatar, restaurar, reformular, e a pessoa, ela realmente recuperar quem ela é, então, a essência dela. Então, vamos, assim, é legal o que você falou, mas deixa eu te dizer o dia a dia aqui, a realidade que, inclusive, interessa compartilhar com todo mundo. Você está falando, mas eu estou dizendo assim, o primeiro passo. Então, por exemplo, o primeiro passo, que é nada fácil, é você dizer que a pessoa tem aquele diagnóstico e que aquilo ali tem solução e que, inicialmente, ele vai melhorar muito, muito. Então, o que eu estou dizendo é que você quer dar uma boa notícia. Eu não entendia como eles não recebiam, agora eu entendo, porque tem uma bioquímica que gera um campo que ele não está acessando uma boa notícia. Olha, o que você tem está cometendo todo mundo, mas a notícia boa é que você vai melhorar bastante. Agora, depois que ele melhorar, aí o segundo passo seria ele fazer uma nova formatação desses padrões que vem inclusive lá nessa amígdala.
Mas eu tô falando que a dificuldade maior é você chegar e dizer assim, olha, você vai melhorar muito, você vai melhorar muito. E por quê? Porque o psicossocial, emocional da população já vem com uma barreira da pessoa não receber a boa notícia. Agora, se você der uma notícia ruim, é rapidinho. Então, quem é que está querendo trabalhar contra a corrente? Ou seja, você investir tempo, você investir energia, e aqui do fundo do coração dizer que a pessoa investe, como a paciente ficou chateada com a médica, que ela achou que a médica não foi atenciosa. Não, é porque a médica também não aguenta mais repetir a mesma coisa. Na verdade, a gente também tem que falar de ganhos secundários. Tem pessoas que não querem melhorar porque, de alguma forma, tem algum ganho secundário. A gente já falou mas eu estou falando assim do fluxograma, até para você poder apoiar e mais adiante fazer com que a pessoa recupere a qualidade de vida, ela precisa inicialmente o primeiro passo. Por isso que eu coloquei um programa só de 3 meses de medicação para a pessoa, naqueles 3 meses, experienciar um estado mental melhor para ela procurar apoio e um novo rumo, entendeu? Mas eu estou falando isso de coração, não estou julgando, nem estou reclamando, não adianta depois ficar me xingando, eu não estou reclamando, eu estou dizendo o quanto é cansativo, o quanto é desgastante, você vê que as pessoas estão perdendo oportunidade, e quando estão perdendo oportunidade, não é só a pessoa, não. Vai a família toda. Por exemplo, vou dizer uma experiência que não tem nos livros de medicina, mas aqui nesse consultório é o tempo todo. Quando você pega um exame de saliva, que é um exame que você faz o diagnóstico de fadiga adrenal pela saliva, já pela clínica eu nem precisava, mas a gente continua pedindo só para ter a prova do crime. Quando você pega, você pensa que é por idade? Não. Você vai pegar numa mesma família todo mundo com o mesmo exame. E sabe por quê? Isso não está no livro de medicina. Porque as amígdalas, elas captam a energia daquelas pessoas que a gente convive. Então, isso é até uma coisa mais profunda, mas eu estou dizendo assim, da dificuldade, porque as pessoas elas vão e outras pessoas que passam lá um monte de coisa, mas que não resolve absolutamente nada. Porque a gente precisa ter um fluxograma. O primeiro passo, isso que eu deixar bem claro, o primeiro passo é a pessoa reconhecer que a amígdala está ligada. O segundo passo é a pessoa falar assim, caramba, eu quero continuar assim ou eu quero buscar uma coisa diferente. Se a pessoa não reconhece o primeiro passo, não vai ter o segundo passo. Aí o segundo passo a gente pode até falar de realmente uma faxina, uma transmutação. Olha, não sei se dá para ver, peraí. Deixa eu falar. Aqui, essa bolsinha eu trouxe aqui. Eu já até coloquei no Stories essa bolsinha aqui. Vocês acham que ela é feita de quê? A gente já vai saber a resposta. Tá difícil aqui para mim, peraí. Aqui. Deixa eu ver se desligo aqui, que acho que dá no reflexo. Tá bom. Até para ficar mais fácil. De que ela é? Ela é feita de caixinha de leite. Melhorou ou piorou? Acho que ela piorou. Caixinha de leite. O que eu trouxe ela para representar? Como a gente pode transformar uma coisa que a gente já viveu, que foi ruim, em algo bom, de aprendizado, né? Não é uma receitinha de vamos ter pensamento positivo, porque o Bruce Lipton até explica, não adianta ter um pensamento positivo se você tem uma programação subconsciente que é contrária a isso. É uma investigação mais séria, de sair, de realmente tirar você da situação que é ruim, transformando aquilo que é ruim em bom. Só que para isso a gente precisa fazer um certo mergulho, vendo onde é que foi acumulando tudo isso e resolver as nossas pendências emocionais, porque quanto mais a gente acumula, pior fica isso. E a gente fica insatisfeito, a gente fica cansado e a gente não consegue desligar o que a gente precisa desligar aí, as amigas, né? Então, o que acontece? O nosso processo aqui é transformar, veja bem, uma coisa que a gente podia jogar fora, uma caixinha, ela ficou até uma coisa útil.
né? Agora, até a pessoa entender isso, que o que ela viveu a gente pode colocar como algo de aprendizado, é um pouco complicado. O que eu posso aprender com algo que eu vivi que foi tão ruim? Quando você começa a perceber a consciência da história, que você também teve uma participação, alimentou também o circuito, e que a coisa é mais complexa, você começa a sair do papel de vítima e começar a olhar aquilo como uma forma que você vai agora aprender para fazer diferente em outros momentos, né? Então, não é bem uma receitinha, como eu disse, mas vai exigir um pouco de paciência também para você entender. Deixa eu te dizer, Vanessa, eu agora foi ótimo você dar esse exemplo para você entender. Só um minuto, doutor, que a Júlia está reclamando, a Júlia não está conseguindo ver a bolsa. Olha aqui, Júlia, essa bolsa aqui, tá? É a bolsa que foi feita de quê, doutora? Caixinha de leite. Conseguiu ver? Material reciclado. Júlia Salazar, aqui, ó, tá vendo a bolsa? É até bonita a bolsa, né? É. Bem bonita, eu gostei. Na realidade, a gente pode conseguir fazer isso, transmutar. Tá. Vamos lá. Não, então, não, aí, olha, essa foi espetacular, mas deixa eu dizer assim, eu falo que nós precisamos, que eu estou querendo passar, não vão xingar a minha mãezinha, porque eu não estou julgando, não estou criticando, não estou falando mal, eu estou relatando os fatos, é lógico que vai emoção junto, não tem como. Mas deixa eu explicar novamente. Eu escrevo assim, os sintomas desconfortáveis, eles devem ser recebidos como um filho pródigo. Olha a bolsinha aqui, um filho pródigo. Então, se eu me sentir mal porque a amígdala disparou, eu, depois de ralar bastante, já até contei a história aí da minha família em vídeos, depois de ralar bastante, quando eu me sinto mal, eu faço contato com aquilo que é mal, entre aspas, aquilo não é mal. Aquilo é um aviso que eu tenho que prestar atenção e tenho que saber qual é o recado que aquele sintoma desconfortável ele quer me dar. E ainda digo mais, que o sintoma desconfortável ele está abrindo uma brecha para eu fazer contato com a minha consciência. Agora, o que eu quero dizer? A cultura faz com que as pessoas fiquem assustadas e fujam daquele sintoma desconfortável. Aí, quando foge do sintoma desconfortável e perde a oportunidade de transformar um amigo, que é aquele sintoma, numa solução, e isso precisa ser explicado, que isso é possível, que você pode, daqui a pouco eu vou falar em epigenética, e vou falar da importância da linguagem. Como é que a gente conversa com o nosso DNA? Como é que a gente conversa com as nossas amígdalas? Agora, isso não vai passar na novela das 8. Isso não vai passar naqueles programas de animação do domingo. Isso não vai passar no programa da Fernanda Lima. Não vai. Só para continuar aqui, quando você vai eliminando esses sentimentos negativos e vai limpando esse lixinho emocional e transmutando, gerando um sentimento mais positivo, além disso, você abre espaço para maior criatividade, maior prazer, né? O Bruce Lipton, ele fala assim, para a gente sair daquele estado não só de querer não ficar estressado, é mais do que isso, é conseguir a plenitude, é conseguir ter prazer mesmo. Só que para isso a gente precisa fazer essa faxininha aí que eu estou colocando. Né? Então agora eu vou dar um exemplo para descontrair, para a gente, já que eu falei em programa de auditório domingo, né? Pô, que a galera fica lá horas e horas e diz que não tem tempo, pô, tem horas e horas para prestar atenção naqueles programas, pô, aí depois não tem tempo, aí você compreende, mas também você não vai ficar insistindo, né? Senão tu vai pegar a impossibilidade. Eu vou contar uma história aqui para a gente explicar a epigenética, falar do Bruce Lipton e vamos descontrair um pouquinho. Olha só. Eu tinha ainda pouco tempo de formado e no consultório lá, naquela época era o consultório do Meio, aí apareceu a Arlinda apareceu e a Arlinda tinha
ovário policístico, tinha costeleta, tinha 29 anos, tinha um bigodinho, um cavanhaque, porque o ovário policístico e 138 quilos, ela toda inflamada, as amígdalas acesas lá desde aquela época, porque naquela época, há 70 anos atrás, um médico endocrinologista e psicanalista chamado Franz Alexander, ele ensinava tudo isso. Tudo isso ele ensinava sobre essas doenças todas que eles dizem agora que não é científico. Então, o que acontece? Aí estava lá a Arlinda no consultório, e ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela, e ela tomava anticoncepcional, embora eu brigasse. Naquela época eu ainda brigava, hoje eu já desisti. Mas 138 quilos tomando anticoncepcional, pô, ovário policístico é um absurdo. Mas ela já fazia isso naquela época. Mas ela engravidou. Ela chegou lá, grávida, 138 quilos, e apavorada, porque a crença era que ela ia disparar e engordar. Não tinha nada de cirurgia bariátrica, senão já iam fazer uma bariátrica nela também. Então, a Linda falou, tô apavorada. Eu falei, respira, calma, vamos conversar. Aí eu falei assim, olha, Arlinda, você pode, falei para ela, você pode, se você achar que você deve ganhar apenas, olha eu falando, apenas 1 quilo por cada mês de gravidez, porque o seu corpo sabe há muitos e muitos anos que na gravidez o normal é só 1 quilo. 1 quilo por cada mês de gravidez. Deve ter um monte de gente se coçando para xingar a minha mãezinha. Não xinga. Isso é ciência. Eu não falei você precisa, eu não falei você deve. Eu falei você pode se achar que deve, que é totalmente diferente. Ganhar apenas 1 quilo por mês, porque o seu DNA já está cansado de saber disso. Eu falei com o DNA da Arlinda. Agora, se você vai falar isso em algum congresso, o nego vai jogar ovo, jogar tomate em você, querer carro. Não, isso que é epigenética. Epigenética é você entender que os seus aprendizados, eles modificam a função dos seus genes. Nutrigenômica é a ciência que estuda o efeito dos alimentos no DNA. E nutrigenética é a ciência que já personaliza, que já vai vendo as mutações, o polimorfismo das pessoas para adequar e personalizar os tratamentos. Mas nada disso vai adiantar se você não souber conversar com o que tem entre as suas duas orelhas, que são seus cérebros. E seus cérebros, eles têm modos de processar a informação. É você que manda na sua amígdala. Não é a sua amígdala que manda em você. Você pode, se achar que deve, controlar as suas amígdalas, sim. Agora, depois que você controlar as suas amígdalas, aí você parte para fazer como eu faço lá com as consultas com a doutora Vanessa, eu faço, passar um lava-jato lá nas minhas amígdalas. Mas isso é um processo posterior. Mas até primeiro, tu freia a amígdala. Até você conseguir falar com o seu corpo, né? Isso parece até surreal. Isso é epigenética. Na verdade, o nosso corpo é sábio e eu já passei por essa experiência de falar mesmo com o corpo várias vezes, mas isso pode soar muito estranho para quem está ouvindo a gente, eu não sei. Não está chegando nenhuma pergunta, está tudo bem? Tá, tem uma pergunta aqui da Rosângela, ela quer saber o seguinte. Ela toma vários remédios e ela quer saber o seguinte: como que ela pode resolver o problema da fadiga adrenal se os médicos pedem para ela evitar o remédio e conseguir uma terapeuta?
né? O problema dela realmente está na psique, segundo eles. E voltando ao que a gente estava conversando mais cedo, doutor Álvaro, como equilibrar a bioquímica com a psique? Às vezes o paciente ele não toma o remédio e às vezes ele tem resistência à terapia, né? Ainda existem pessoas que acham que terapia é coisa para maluco, né? Há uma ignorância por parte da sociedade, ou seja, ignoram a importância de uma boa terapia para que fazer, inclusive, o que Bruce Lipton fala. Eu até gostaria que a doutora Vanessa depois falasse um pouco sobre o trabalho do Bruce Lipton. É isso que eu estou dizendo, olha só. Você tem ali, eu tenho ali o meu mapa, que você pega aqui um cotonete, você pega as suas células, aí vem ali as minhas falhas genéticas, as minhas intolerâncias alimentares, os alimentos que são mais adequados o meu DNA, os que estão menos adequados. Agora, se eu estiver chamando o urubu de meu louro, aí não adianta. O que é chamar urubu de meu louro? É você fazer sempre igual e você quer um resultado diferente. Se você está se sentindo mal, conforme eu expliquei, você tem que sentir o mal, não como mal, como um filho pródigo que voltou cheio de ensinamentos. Aí você vai pegar o que não está dando certo e vai modificar comportamento, sentimento, pensamento. Não vai parar um medicamento. A primeira coisa é manter o medicamento. Tem pessoas que já querem parar o medicamento e elas nem começaram. Isso é um psicoeducação, que é o trabalho que a gente faz, e não tem nenhum patrocínio, é um psicoeducação. Então, a resposta para a moça é, primeiro, não parar a medicação. Segundo, saber o que é uma amígdala do cérebro. Terceiro, aprender como se desliga a amígdala do cérebro. Se tiver suplemento e ela puder comprar, ótimo. Aí vem, evidentemente, a autorresponsabilidade e a autoconsciência. Aí entra a terapia. Então, é um sistema complexo, que você não se separa nada. Agora, qual é o grande problema? É que nós temos uma cultura de crenças que você vem de um processo que já está errado lá no passado e você quer ficar bom com mágica. Aí eu acho que a gente tem que voltar a retomar a questão da memória celular. Às vezes a gente tem um comportamento, a gente sabe que aquele comportamento não é legal, mas é mais forte do que a gente repete, né? Então, como a gente pode fazer, então, para modificar? Atuando mesmo na memória. Quando eu falo memória celular, a energia daquela situação, ela está ali. A gente precisa liberar essa energia. Sim, mas não vai ser um processo, não vai ser Só que assim, não existe milagre. Até a psicoterapia, mesmo que seja quântica, ela é mais rápida e a gente vai direto ao ponto, não tem milagre. Então, qual é a maior dificuldade que eu encontro no consultório? É quando a pessoa chega lá e fala, então tá, olha para mim, me fascina, mas ela precisa entender a história dela e tomar responsabilidade também pelas ações dela. Porque Só que é claro que eu vou limpar, a gente vai organizar, a gente vai equilibrar, vai ficar mais claro onde que está a questão, para não ficar tão refém desse inconsciente, porque às vezes, quando a gente desconhece o que a gente tem ali guardado, a gente fica um pouco refém disso. E a psicoterapia te dá essa força, te dá esse poder para você modificar. Primeira coisa... Claro que o medicamento ele vai equilibrar ali, mas a tendência é você ir reduzindo isso também. Ele vai ser uma bengala. Como eu tenho cliente que começou a terapia, ela fazia uso do remédio de asma, da antidepressivo e para dormir. Hoje ela não tem mais o remédio antidepressivo, também ela não toma remédio para asma e reduziu para dormir. Porque a tendência, quando a gente começa a equilibrar esse emocional, a gente altera toda a nossa fisiologia também. Sim, mas é um trabalho conjunto. Olha só, o que a gente encontra lá de importante no portal? Lá no portal tem vídeos que a gente explica primeiro o que não é uma meta. O que não é uma meta? Uma meta é uma coisa que tem um objetivo, tem uma data que você quer, mas aquilo tem que depender de você. Então, a gente tem lá um vídeo que diz assim, o que não é uma meta? Porque vem um monte de gente sofrendo no consultório
porque eles ficam achando que eles têm que bater uma meta. Primeiro que não é meta, porque se não depende deles, aí não pode ser uma meta. Aí o camarada está sofrendo por um conceito que já não é dele. Aí ele tem que dizer assim, caramba, eu não sei o que é uma meta. Deixa eu aprender o que é uma meta. Agora, deixa eu aprender também o que é formular uma meta, ou seja, como é que funciona esse treco que está entre as duas orelhas. Eu fiz faculdade, fiz tudo, mas ninguém me ensinou isso. Eu fui aprender fora. E ainda estou aprendendo muito tempo depois. Então, as pessoas têm que entender isso. Se você tem um resultado, entre como você estava e como você fica, tem um processo. E o foco é no processo, não é no resultado. Eu até uma vez eu gravei um stories falando da terapia, que às vezes ela tem 3 fases. Né? A primeira fase, às vezes, imagina uma casa que você está construindo, você tem que quebrar a parede, você tem que reformar, é uma reformulação. É chato, é cansativo às vezes, mas é necessário. Depois vem a fase que você vai pintar a casa, vai passar o verniz, que é quando você já saiu desse quadro muito crítico, muito ruim, né? E às vezes doloroso, para você começar a se reorganizar. E depois vem a fase da manutenção. Por quê? Manutenção que eu estou dizendo. Como a gente está na vida diária, que a gente está sujeito a desafios, tem hora que a gente vai e consegue, se abala com a situação, de repente uma situação imprevista, que acontece, que é natural, normal isso aí, e você precisa rever de novo, reorganizar, porque a gente tem diversos disparadores. E às vezes é um disparador que você nem imaginava que você fosse passar por isso, e acontece e abre alguma memória que aparentemente estava ali guardada, né? Então, o que acontece é que muitas pessoas querem interromper a terapia no momento da fase difícil. Mas, assim, vai passar. Então, tem hora que você começa a evoluir, parece que você empaca, para. É porque tem alguma coisa ainda para rever. Então, essa coisa de você não desistir de você nunca e saber que você está em constante processo de transformação e que a restauração, dependendo da situação, ela vai levar um tempinho, vai precisar de uma certa paciência, mas eu vou dizer para vocês, vale a pena esse investimento. Porque você vai ver a conta disso depois no futuro. É mais ou menos assim. É investir em você, que é o seu maior patrimônio. Só para concluir aqui, eu sei que o pessoal gosta de ouvir o que é ouvir, não o que a gente precisa ouvir. Eu estou até falando... Mas, assim, entre aonde você está e aonde você quer chegar, vai ter um processo de escolhas. Você vai fazer escolhas a 10 segundos. Agora, esse processo, como um míssil, ele tem que ser aperfeiçoado. Agora, entre esse estado que você está e onde você quer chegar, tem 3 coisas que eu considero importantíssimas. Primeiro, a intenção. Segundo, a atenção plena no processo. Não é a atenção plena no resultado. Então, a intenção, a atenção plena e as ações. Fora disso, é pensamento mágico. O magnésio quelado não vai transformar tudo. A rhodiola rosa também não. A nutrigenética também não. A nutrigenômica também não. Não existe prazer sem relação, sem trabalho. É só uma outra coisa que eu também estava querendo... Estou dizendo porque eu gosto de vocês, então eu não posso dizer o que vocês gostariam de ouvir, o que eu também gostaria de ouvir. A gente tem que ouvir o que a gente precisa ouvir. Intenção, atenção plena. Eu acho que outra coisa muito importante que a gente tem que falar aqui é a questão da coerência. Mas pensa que eu estou brigando e você não está, mas... Quando a gente tem uma incoerência, ou seja, sua mente pensa uma coisa, mas o coração sente outra, isso também vai gerar um estresse. Então, a gente precisa alinhar a mente e coração. Então, o que acontece? Quando a pessoa está na terapia comigo e ela começa a dizer uma questão, eu vou nas entrelinhas. Eu peço para ela entrar em contato com o coração, porque aí eu vou ter a resposta mais verdadeira. Então, a gente está muito habituado a não prestar atenção nessa força que é poderosa, inclusive comprovada cientificamente através de vários artigos. A gente tem o Instituto Norte-Americano, que é o Instituto Matemático do Coração, que comprova isso. Então, não adianta, a gente vai ter que trabalhar emocional para fazer com que esse coração ele fica limpo, equilibrado, e você consiga fazer essa conexão da mente e do coração de forma mais eficaz. Mas o que acontece? A gente é muito habituado a usar aqui, tem até o livro, O Poder da Mente e o Poder do Coração.
Só que acaba que muitas pessoas negligenciam isso, porque às vezes vai pensar assim, vou mexer numa ferida que já ficou lá atrás, tá, mas ela não foi cicatrizada. E a gente não vai ficar remoendo aquilo que foi vivido, a gente vai transmutar. Essa é a diferença de uma psicoterapia quântica, que é um nível profundo, mas você não tem que reviver. Então, muita gente tem preguiça, fala, não vou mexer com isso não, é melhor tomar um remédio. Mas isso vai ficar para a vida toda, sabe? E não vai resolver seu problema. Eu já mencionei aquela vez numa palestra a Angelina Jolie, né? Que quando ela fez um teste genético e que ela viu que ia ter possibilidade, tantos por cento, de ter câncer de mama, câncer de útero, ela foi e tirou tudo. Quem diz que ela não corre risco de adoecer e ainda ter câncer, né? Então, além dela ter espalhado uma coisa ruim, porque teve gente que adotou esse modelo, eu sei de gente que fez a mesma coisa, não é por aí. Então, assim, por mais que seja difícil encarar a nossa história, essa é a nossa saída, gente. Eu sinto muito, mas, assim, é o investimento que vocês precisam fazer. Então, o medicamento e a alimentação, está tudo interligado. A gente precisa de todo esse equilíbrio, né? Envelhece como se vive, a gente tem que investir na nossa alimentação, na nossa atividade física, no nosso emocional. Eu falei também na palestra com a Cristina, né, que ela falou da alimentação saudável, de uma pessoa que eu vi numa academia se matando para poder fazer os exercícios, e me chamou atenção e eu falei assim, olha, me desculpa, mas qual é o seu objetivo com essa malhação toda? Emagrecer. Eu falei, você procurou uma nutricionista? Não precisa. E psicólogo? Psicólogo. Eu falei, mas você sabe por que você engordou? Pois é, foi depois que eu fiquei desempregada. Eu falei, mas você entrou em contato com o seu emocional para entender? A raiz está ali. O que disparou em você quando você ficou desempregada, emocionalmente você ficou abalada, começou a buscar a gratificação da comida e agora está sofrendo com essa malhação. Né? Então, às vezes a pessoa ela não vai na causa. Ela vai só camuflando. E a gente precisa responder aqui ao pessoal que está perguntando ali. Aí eles gostam da coisa de receita de bolo. Aí eu vou explicar. Deixa eu explicar. Se essas bolinhas que eu estou falando aqui agora, que eles estão perguntando sobre o tratamento da parte química, né? Se essas bolinhas elas ficam ligadas o tempo todo, essa bolinha lá dentro que produz adrenalina e cortisol, aí vai inflamar o esôfago. Aí a pessoa vai ter esofagite, vai inflamar o estômago, ela vai ter gastrite. Vai inflamar a artéria do rim, ela pode ter pressão arterial. Vai inflamar as células do fígado, ela pode ter gordura no fígado. Vai cansar o pâncreas, pode ter diabetes, pode ter tiroidite. Vai inflamar o testículo, vai baixar a testosterona. Vai inflamar a suprarrenal, que também vai cansar, embora o pessoal diga que não cansa a suprarrenal. Logo ela, que está funcionando 24 horas, não vai cansar. Imagina se ela não vai cansar. Cansa o estômago. Hoje a galera está com o estômago cansado. Sabe como é que é o estômago cansado? Ele não tem nem energia, nem disposição para se contrair. Aí a pessoa come alguma coisa com maior dificuldade de digestão, o estômago está tão cansado que ela parece comer um javali. Aí vai inflamar o tecido de gordura e ela vai ter uma dificuldade enorme de emagrecer e uma facilidade enorme de engordar. Mas sabem por quê? Porque quando a gordura está inflamada, ela tem um efeito ansiolítico para a ansiedade e para a depressão. A gordura é como se fosse um remédio. A gordura é como se fosse um útero, um cobertor. Aí ela protege a saúde mental. Agora, a gente está aqui para falar a verdade, a gente está aqui para falar o correto, não é para enganar, vender pensamento mágico. Não. Pessoal, é preciso desenvolver a consciência, é preciso saber como é que a mente funciona. E é preciso que a gente respeite o nosso corpo. Agora, o primeiro passo é a gente parar de omitir, parar de se enganar e pedir ajuda. Com tudo isso, vocês repararam que fica tudo inflamado? Vocês repararam? Repararam que a gordura ela tem um efeito sobre a saúde mental? A pessoa que está com a amígdala disparado, ou ela vai beber muito, ou ela vai comer muito,
Ou ela vai se viciar em sofrimento, ou ela vai se viciar em drogas, ou ela vai se viciar em fazer a mesma coisa, né? E querer um resultado diferente, que também é um vício. Agora, de boa, pessoal, de boa. A gente usa uns medicamentos ou uns suplementos que dão uma melhorada, mas se não remover a causa, não vai corrigir o efeito. Estou dizendo isso aqui cheio de ocitocina, com o coração palpitando de amor por você. Agora, no pensamento mágico não dá. E esse vício, ele é uma armadilha, né? Porque no fundo não resolve e cada vez mais você tem que buscar um outro tipo de vício. Então, isso aí é uma coisa que tem aquela famosa frase, né? A vida me para. Isso é muito ruim. Eu lembro quando eu participava de uns trabalhos dentro da área da gerontologia, tinha um geriatra que sempre dizia assim: alguém aqui tem medo de morrer? Aí nas palestras, muita gente não levantava a mão, mas quando falava assim, alguém tem medo de ficar dependente? Aí você via um monte de gente levantando as mãos. Então, na verdade, às vezes a gente vai se acostumando com a situação, fica no piloto automático, mas quando você está numa situação de dependência, mesmo que o seu físico já não aguenta mais, aí é bem complicado. Então, o que é o ideal? A gente parar agora, respirar, fazer uma revisão interna. Peraí, como eu estou vivendo a minha vida? É do jeito que eu quero? É contrário àquilo que eu estabeleci? Porque eu entro naquela história também da mente e o coração. Porque às vezes você está vivendo uma história que você não gosta e vai protelando. Como eu já vi casos, inclusive, na minha família. Ah, tá, depois que eu me aposentar, eu vou viver minha vida. E a pessoa acabar morrendo. E não viveu. Então, assim, é agora. Eu acho que agora a gente tem que aproveitar essa live para dizer assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu posso fazer de diferente? E ser bem honesto, né? Porque é impossível você desligar o que a gente precisa e ficar sem tanto estado de alerta se você está se traindo e contra o que você quer, ao seu desejo, à sua vida. Isso é uma conta que você fica no saldo negativo e dependendo da intensidade para recuperar vai levar um tempinho. O que a gente diz assim, a única coisa constante no universo é a mudança. Então, se a gente não compreende que é necessário mudar, vai ser difícil você ter um resultado diferente. Veja bem, não é criticar, mas a gente está vendo isso todo dia, mas cada vez mais. Às vezes, eu vou na sala de espera, aí eu escuto as pessoas brigando com a sombra. Elas brigam com elas mesmas e brigam com todo mundo. Aí a pessoa entra, aí fica brigando com a pessoa que está acompanhando, que foi aquela pessoa que trouxe. Aí, quando você presta atenção, você vê que a pessoa briga com a sombra, com todo mundo, e depois ela diz assim, ninguém vai me visitar. Pô, aí é coisa de doido, é igual a pessoa perder a chave aqui nesse shopping que eu trabalho e eu encontrar com ela lá no outro shopping, que é o Barra Shopping, e eu perguntar, mas o que você está fazendo? Eu perdi minha chave. Aonde? Lá onde eu só tenho consultório. O que você está fazendo aqui? Estou procurando minha chave. Mas tu perdeu lá? Ela falou assim, mas aqui tem mais lojas. Ou a pessoa vai falar que deixou de prosseguir o tratamento, porque aqui no shopping tem Copenhague. Só, pessoal, que nos últimos anos, nas últimas décadas, que começou esse mimimi de tudo que você fala, as pessoas se ofendem, aí está piorando muito. O nível de consciência, o nível de percepção das pessoas está piorando muito. Aquilo que a gente chama de chamar o urubu de meu louro. Sabe o que eu escrevi? Eu escrevi na minha parede assim, bronca é arma de otário. Aí eu acordo, eu já vejo aquilo ali, bronca é arma de otário. Por isso que eu não estou dando bronca. Eu estou conversando com vocês. Doutor Álvaro, 1 hora e 3 minutos de live.
A gente vai partir agora para responder. Estou pensando que eu sou mal e a Vanessa é boazinha. É o contrário, galera. Mas eu estou puxando a orelha de muita gente aqui, né? Não, parece que eu estou muito bonzinho demais. Bom, mas na verdade, aqui acho que é um momento de muita sinceridade, né? Eu acho que para a gente reformular a nossa vida, a gente primeiro tem que ser bem sincero e honesto, né? Então, eu estou chamando um pouco para esse lado. Bom, doutor, a gente vai abrir agora 10 minutinhos para as perguntinhas e depois a gente parte para as conclusões finais. Bom, a Fernanda Rodrigues, ela fez a seguinte pergunta aqui. Ela faz uma terapia já há algum tempo e parece que tomou uma medicação que não funcionou muito bem. Então, ela quer saber o seguinte: como combinar a medicação e o acompanhamento da terapeuta? Bom, a primeira coisa é o seguinte: quando essas bolinhas elas estão hiperativas há muitos anos, a pessoa sofre de ansiedade. E é muito comum a pessoa que sofre de ansiedade deslocar essa ansiedade. Vou dar um exemplo. Eu mando partir um comprimido porque ele custa 130, se você parte ele ao meio, o de 10 miligramas vai fazer o mesmo efeito e tu vai ter 60. Aí fica escrito lá que uma parte não é igual à outra. Na bula está escrito. Mas eles colocam de uma maneira que o ansioso, ele lê aquilo, aí ele passa mal porque ele está tomando metade do comprimido. Depois disso tudo aqui, eu vou dizer assim para ele, depois que eu aprendi o que é uma crença aqui, já tem noção. Você está certo, faz mal mesmo. Não vou nem dizer para ele que não tem nada a ver aquela metade que ele tomou, porque ele está passando mal. Ele passou mal porque brigou com a sogra, brigou com a mulher, estava sem dinheiro, os filhos estavam dando muito problema. Aí, sabe quem vai ser o responsável? A metade do remédio. Isso se chama deslocamento da ansiedade, que é toda hora. Agora, se a gente também ficar esperando o cara ficar com noção, aí tira a vaga de outro. Doutora Vanessa, é possível uma pessoa se curar sem um acompanhamento de uma terapeuta, já vista que, como diz a epigenética, a gente sofre todas as influências do ambiente? Como que é possível sozinho uma pessoa conseguir brigar contra tudo isso? É mais difícil. Claro que há casos e casos, mas na verdade você precisa de alguém de fora que estudou para investigar, na verdade, o que está acontecendo com você. Porque às vezes, por mais que você tenha uma noção, mas isso pode não estar tão claro, pode estar camuflado, né? Como eu falo nas entrelinhas. A gente tem que olhar, como eu já escutei até há pouco tempo de um cliente. Nossa, mas eu nem imaginei que aquilo que eu experimentei ali atrás, que eu vivenciei, fosse ter uma influência hoje em dia. E foi através de uma terapia que a gente conseguiu perceber isso, que tudo estava interrelacionado, na verdade. Então, o que parece assim que foi uma coisa que aconteceu e está tudo bem, pode de repente fazer um efeito ou não, lá no futuro. Não sabemos, né? Então, na realidade, pessoas que se propõem a fazer um autoconhecimento com outras técnicas, a meditação, é muito válido. Mas, às vezes, ainda não é suficiente para você encontrar a raiz. Porque isso é do humano. Nós temos a limitação realmente para conseguir isso, né? Mas, volto a dizer, tem casos e tem casos. Tem gente que, na verdade, vicia muito na ajuda da terapêutica, que eu também acho que isso aí a gente tem que prestar atenção. Né? Eu vou levar para minha terapeuta. Tudo é minha terapeuta. A terapeuta, ela tem que ter a condição de fazer com que você perceba que você tem que tomar essa responsabilidade e que você tem a condição de fazer. A terapia é fazer com que a pessoa cada vez mais consiga ter a condição de resolver seus problemas. Né? Então, eu acho que isso também tem que considerar aqui na fala. Deixa eu falar aqui um resumo, senão parece que eu sou o cara que está cuspindo prego e marimbando, mas não sou, não. Eu estou sendo assim, enfático, com o coração com citocina. Mas olha só,
tudo que a gente recebe numa terapia, nos relacionamentos, a gente recebe são dados. Aí, esses dados, eles vão passar pelos nossos filtros do nosso cérebro. Então, esses filtros é que eles vão transformar os dados em informações. Agora, essas informações vão depender do filtro da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa consciente, que tiver investido em autorresponsabilidade, que tiver investido em autoconhecimento, que se tiver investido em abertura, em espaço para aprender a aprender, se for uma pessoa que está sempre com humildade, procurando aprender toda hora, aí esses dados vão virar informações, um tipo de informação. Agora, se colocados em ação, vai virar conhecimento. E se o camarada tiver filtros bem permeáveis, bem trabalhados, bem conscientes, investir em processos de aprender, aí ele vai transformar isso em sabedoria. E eu aprendi no outro dia, não sabia, que sabedoria significa aquilo que vai a favor da saúde. Agora, o que eu estou dizendo? Se você não investir em aprimorar os seus filtros de percepção, você não vai desenvolver um GPS de explorar a vida profissionalmente. Você vai explorar a vida amadoristicamente, como um amador, como um impulsivo, como um compulsivo, que repete comportamentos querendo resultado diferente. É isso que eu estou falando. No outro dia eu fui responder a um rapaz que ele botou lá um monte de ofensas, ele assistiu o vídeo, aí já botou ofensa, tudo bem. Agora, aquilo ali, eu não falei nada daquilo que ele entendeu. Eu dei dados. Agora, o filtro dele desviou para um troço que eu nem imaginei. Aí ele saiu mandando metralhadora. Aí, o que eu estou dizendo para vocês é uma terapia excelente, maravilhosa, mas também você tem que ter consciência que todo dia ali você tem que aprender a aprender, todo dia. E a gente aprende através de experiências que não dão certo. Tem gente que nunca admite que erra. Como é que vai conseguir aprender? E tem gente que tem uma cultura, e essa cultura está muito disseminada, que todo o culpado é sempre o outro. O processo de tratamento de fadiga adrenal é você trazer primeiro a responsabilidade para você. Aprender a desligar a amígdala. A amígdala é sua. Quem é que vai desligar? É a mulher? É o outro? Quem é que vai desligar? Somos nós que vamos investir em desligar a amígdala. Entendeu? Então, pessoal, são dados. O que eu estou falando aqui são dados. Agora, o que vocês vão entender vai depender dos filtros. Você não se comunicou bem? Sim. Eu tenho que comunicar bem comigo mesmo, melhorando meus filtros. Aí, se eu melhorar meus filtros, até eu vou me comunicar melhor com vocês. Mas primeiro eu tenho que conseguir corrigir os meus filtros. Eu não sou lá um cliente que não falto. Nunca faltei. É fiel, né? Na verdade, você é fiel a você mesmo. Sou fiel mesmo. Doutora Vanessa, parece que a senhora está com uma surpresa aí. No próximo dia 24, acontecerá um workshop praticando as dietas da mente e abrindo espaço para a plenitude. Doutor Álvaro, o senhor sabe que em 2 dias de workshop vai valer por 1 ano de terapia, porque vai ser imersão, né? São 2 dias exaustivos. Fala um pouco sobre isso, doutora. Na verdade, tudo começou com um e-book que eu escrevi, né? Como emagrecer a mente, dietas educativas, porque eu fui vendo toda essa problemática de pressão alta, de pessoas com fadiga adrenal, e o físico, né, sendo muito alterado. E aí eu resolvi e falei assim, a gente precisa também fazer uma faxina emocional para ajudar esse físico a ficar bem. E aí eu criei as dietas da compaixão, da segurança, do amor, da paz. E eles têm os exercícios. Todas essas dietas, elas têm os exercícios.
Só que o que acontece? As pessoas estavam dizendo, olha, eu gostei muito do seu e-book, mas eu não estou me sentindo com confiança para fazer esses exercícios, ou às vezes eu não tenho tanto estímulo. Falei, bom, vamos lá. Então agora a gente vai fazer um workshop para trabalhar todas essas dietas para aquelas pessoas que às vezes tiveram dificuldade em colocar essas dietas em prática. Então, esse workshop é uma imersão para exatamente trabalhar aquilo que eu comecei a falar aqui e vou finalizar fazendo a costura. A gente vai conhecer a gente mesmo, na verdade, a proposta é redescobrir quem você é, identificar crenças, liberar as crenças limitantes para você reconectar com a sua essência. Porque o roteiro mais ou menos é esse. A gente vai ter que ir lá limpar aquilo que a gente tem dentro da gente para abrir espaço para plenitude, para mais energias positivas. Mas primeiro você vai ter que encarar você mesmo um pouco. Mas como é um trabalho que vai no nível quântico, é um trabalho que não precisa ficar revivendo. Então, é um trabalho que vai proporcionar você a se redescobrir e realmente conseguir executar suas metas, seus sonhos, ter essa plenitude e, de fato, viver quem de fato você é. Porque a gente, muitas vezes, a gente vive aquilo que a gente foi acostumado e ensinado a viver. Né? Isso eu até agora vou te dar um exemplo, né? Porque fiquei aqui brigando, mas ela já, a amígdala dela tá mais limpinha, tá mais no menos, ponto. Não tá tão ligada. Não. Na verdade, esse agora workshop vai ajudar quem tem fadiga adrenal. O exemplo, a minha fadiga adrenal melhorou muito, caramba. Deixa eu dar um exemplo. Eu, dia do workshop, eu tenho consultório. Eu já avisei para a secretária desmarcar o consultório. Aí eu vou no workshop. É isso que eu estou dizendo para vocês. Também eu vou às minhas consultas. Mas eu não vou às minhas consultas achando que, por ser quântica, eu já vou sair de lá feliz, igual o pinto lixo, eu já saio. Mas com tudo resolvido. Não, o negócio é processo. O negócio é processo, o negócio mas esse progressivo. Vai dar um bom impulso. Agora, não, já fiz já estou desmarcando e vou investir. Agora, isso que eu estou dizendo, eu vou investir. Agora, ninguém tem que fazer nada que não achar que deve, mas tem que entender que pode. Então, como eu acho que eu posso e eu escolho que eu devo melhorar minhas escolhas, eu vou lá dia 24, agora já desmarquei. Mas eu preciso dizer uma coisa, são vagas limitadas, tá? Não, mas eu já estou inscrito, eu só não consegui fazer o negócio lá. Só tem mais 5 vagas, tá? Já consegui fazer. E é importante dizer que os seguidores do Dr. Auro vai ter 30% de desconto. Ah, que ótimo. Ainda vou ficar lá no meu pé, lá, hein? Só que é por ordem de chegada, tá? Não tem muitas vagas porque a dinâmica será para poucas pessoas, né? Então não adianta, não tem muita gente, né? É um evento é uma imersão de 2 dias com poucas pessoas. Exatamente, e equivale a realmente muito tempo de terapia, porque você imagina você reorganizar seu mundo interno, trabalhando exatamente aquilo que às vezes a gente é falho. Quem é que não quer ter segurança na vida? Quem é que não quer ter prosperidade? Quem é que não quer se sentir amado, com a sensação de paz? Então, quando a gente faxina e tira aquilo que não serve mais, a gente abre espaço para realmente algo muito mais positivo na nossa vida. Estou falando isso de experiência de consultório, experiência pessoal. A saída nossa é essa. E aí? Vamos eliminar menos... Olha, galera, eu ando... A farmácia vai diminuir, a farmácia pessoal... Eu ando mais feliz que pinto lixo, nunca fui tão feliz na minha vida. Também só tem uma opção, ser feliz, porque, não tem opção plano B. Agora, lógico que eu vou lá na terapia, não falta. E já desmarquei o consultório. É isso que eu estou falando. É autorresponsabilidade, é investimento. Agora, se o cara não faz nada para ter um resultado diferente, também não fica reclamando, não, porque aí senão é um porre. Leva a energia do outro, Bom, doutor, estamos chegando ao final, são 1h18 de live, passa rápido, né? Tudo isso é muito rápido. Passa muito rápido, né? Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor e a doutora Vanessa falassem um pouco sobre o trabalho do Bruce Lipton, a importância do ambiente, de estar criando conexões, de vir até o consultório do doutor Álvaro Afonso para fazer realmente aqueles exames que são diferenciados
e para ir até a doutora Vanessa e participar aí de uma sessão de terapia que eu também vejo que é diferenciada. Fala um pouco do que o Bruce Lipton fala disso em A Biologia das Crenças. O que ele fala é que a inteligência da célula, ela não está nos cromossomas, não está nos genes. A inteligência da célula, ela está na membrana que envolve as células. Por quê? Porque, por exemplo, dependendo de como você pensa, dependendo de como você sente, dependendo como são as suas emoções, a célula, ela fabrica receptores. O que são receptores? Receptores são fechaduras. São fechaduras. Aí, essas fechaduras vão escolher determinadas moléculas. Por exemplo, se você foi criado num ambiente que você viu, ouviu, sentiu, repetiu uma vida inteira, só ressentimento, só mágoa, só impossibilidade, só impotência de agir, só reclamação, só tristeza, só culpa, só invalidação. Tipo, tu chega em casa, mamãe, tirei 10, não fez mais do que obrigação, porra, não se sabe não. Aí, negação. O pai chega, bebe, vomita tudo. O que aconteceu, mamãe? Não aconteceu nada, meu filho. Nada, não aconteceu. Mamãe, o que é esse vômito? Não, papai tá com dor na barriga. Pô, dor na barriga nada, vomitou. Se você é criado nesse ambiente tóxico, nesse ambiente cheio de incongruências, as suas células ficam cheias de receptores para repetir isso. Agora, se você descobre que existe epigenética e que se você mudar os seus modelos de mundo, os seus paradigmas, você começar a conviver com pessoas proativas, com pessoas que têm autoconfiança, com pessoas que se amam, com pessoas progressivas, com pessoas que admitem seus erros, com pessoas que estão sempre querendo aprender, se você faz uma excelente terapia, se você troca as nuvens dos seus conhecimentos, você troca os seus receptores. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo só prático, que vou dar até uma técnica, hein? Não vou dar workshop, não, vou dar uma técnica. Por exemplo, vou fazer um exercício agora, olha só. Eu vou trocar os meus receptores, olha só. Primeiro eu vou esvaziar um copo de água com a minha mente, quer ver? Moro, tem água aí. Vou primeiro, com a força da minha mente, vou esvaziar o copo com água. Depois eu vou fazer o exercício. O exercício é o seguinte: hoje eu estou fora do meu normal, estou muito brigão, muito chato, estou fora. Aí eu vou fazer um exercício, olha só. Em vez de eu ficar me criticando que eu estou chato, que eu estou brigão, que eu estou rabugento, olha só. Primeiro eu vou esvaziar com a minha mente o copo. Ó. Eu pensei, um monte de neurotransmissores se encaixaram, igual o Bruce Lee faz, lá nas membranas celulares, ativaram meus genes e eu esvaziei o copo. Tudo bem, agora vamos ao exercício. Eu vou pegar esse meu comportamento de hoje, brigão, rabugento, falando grosso, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí vou imaginar que aquela bolsa da doutora Vanessa lá, está lá a bolsa aqui. Aí esse meu comportamento, olha só, aí virou essa bolsa reciclada maravilhosa. Aí eu pergunto assim, o bolsa, que não é a bolsa, é o meu comportamento. Qual é o toque que você quer dar pro Álvaro? Acabou o exercício. Não vou responder nada. Agora, quando eu chegar no meu banho, vai vir uma tempestade de coisas que eu preciso modificar. Vejo para vocês, olha só. Entenderam? O que eu fiz? Quando eu transformei a bolsa da doutora Vanessa no meu comportamento, eu joguei a minha percepção para o CPF, para o cérebro pré-frontal. Aí eu tirei o cérebro límbico da jogada, porque o cérebro límbico ele dá energia, ele não dá orientação, ele não dá estratégia, ele não dá o comportamento consciente. Aí
já recebi até a resposta. A resposta foi o seguinte: cara, maneira aí, segura essa amígdala aí, pô. Pronto. O exercício. Agora, entendeu? Joguei pro CPF, tirei da amígdala. Vamos lá, vamos só fazer um resumo aqui. Na verdade, isso é o nosso corpo vai reagir, vai funcionar de acordo com o que a gente reage ao meio ambiente. Se a gente sempre reage ao ambiente de forma negativa e sofrida, o nosso corpo vai sentir o impacto disso. Agora, adianta só dizer assim, não reaja mais assim ao ambiente. Não, a gente tem que tratar achando realmente a raiz ali que faz você se sentir assim e reagir assim ao meio ambiente e mudar. Não é simplesmente só dizer o caminho para você, é fazer a transformação interna. Por isso que o workshop chama-se Praticando as Dietas da Mente e Abrindo Espaço para a Plenitude. Então, a gente vai praticar essas dietas para fazer com que você reaja ao meio ambiente de forma diferente. E o seu corpo vai sentir o impacto disso. Pode ter certeza. O que mais que eu tenho que pontuar em relação ao workshop? A gente falamos das vagas. Bom, chegamos às conclusões finais, né? São 1h e 25 minutos. O exercício gostou? Gostei, jogou pro CPF. A dica é o seguinte: o cara, maneira aí. Assim, o que eu acho que é interessante, que é bacana, é que vocês estão criando o Oceano Azul para que essas pessoas Isso é epigenética, desculpa, epigenética. É? Eu mudei o meu pensamento, mudei o acesso do meu cérebro, mudei todos os receptores. Mudando o quê? Mudando o foco do meu pensamento. E no ano que vem a gente tem um livro novo que eu vou lançar aí, né? Como Manter a Mente Zen, Histórias e Poesias, Céu Azul, Histórias e Poesias que Curam. Que também é mais uma dose homeopática de cura aí do DNA. Eu sei, é um maior lava-jato de amígdala lá do cérebro. Doutor Álvaro Afonso, nas entrelinhas dessa live existem várias informações valiosas. E aí, como sugestão, eu dou para todos os seguidores que assistam essa live várias vezes. Sim. Repita, né? O aprendizado vem da repetição. Então, repita, assista várias vezes para que vocês consigam internalizar. Acho que a grande sacada é criar as conexões necessárias para te impulsionar para frente, né? Para te olha só, eu vou te dar contaminados, né, por notícias ruins, por um ambiente tóxico, não é isso? Por pessoas tóxicas. Então, no momento em que você encontra pessoas que estão criando esse oceano azul para você navegar, você entra nesse oceano e navega aí com o Dr. Álvaro e com a doutora. Vou dar só para fechar essa desconsideração final, vou dar um exemplo, né? De repente, eu estava de bobeira, aí deu um disparo na minha amígdala. Como é que eu sei que deu um disparo da minha amígdala? Pode ter sido uma pequena hipoglicemia, depois de ter exagerado na atividade física, e deu um disparo na minha amígdala. Eu senti aquele desconforto que eu digo que é filho pródigo, né? Aí recebi o filho pródigo. Aí qual era a vozinha que tinha dentro de mim? Uma vozinha reclamando, aquela vozinha de mimimi. Aí eu joguei uma frase. Eu não tinha nenhum motivo para estar de mimimi, nenhum motivo. Eu joguei uma frase. A frase foi a seguinte: eu disse assim para mim mesmo: cara, é o seguinte, se você não está se sentindo amado, você não tem problema. O problema é se você não ama. Acabou. Galvão, acabou. Por que acabou? Eu estava num paradoxo, ou seja, numa dissonância cognitiva, aí eu joguei uma coisa mais inteligente. Mudou a frequência. Você não tem problema. Mudou a frequência. Tem problema. Não é coisa de mimimi, amado, meu amado, 66 anos. Pô, não tem problema. Se tu não ama com 66 anos, vai roubar para ser preso. Doutora Vanessa Rezende, suas conclusões finais, com muito amor. Bom, as minhas conclusões finais, né? Porque não tem como ficar perto dessa figura sem rir, né? Bom, como eu vou repetir, o nosso bem maior é a gente mesmo. Então, seja bem gentil com você, reveja você e veja onde é que, se está alguma coisa ruim mesmo, e vamos faxinar, vamos mudar isso, vamos transformar, né, o lixinho em algo bom como a bolsa. E a vida, ela tem que ser vivida de forma prazerosa e amorosa, senão não vale a pena. Depois vai ser a Bela e a Fera. No próximo filme eles vão botar a Bela e a Fera. Porra, que...
você vai ficar... Papai, obrigado, pessoal, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, eu assisto várias vezes que eu não vou assistir não, quando não tenho coragem. Boa noite pra todo mundo. Foi ótimo, você...